O Felcam, um youtuber, produtor de redes sociais aí, fez um vídeo muito bom expondo como se usa redes sociais, principalmente o Instagram, para divulgar, promover e comercializar pornografia infantil e sexualização de menores. O vídeo teve um grande sucesso, que é merecido porque o vídeo é muito bom, é um assunto muito importante, mas infelizmente isso está sendo usado agora pela esquerda e alguns outros elementos censuradores para falar, é por isso que nós precisamos então aprovar um projeto de regulação de redes sociais que, na verdade, quem entende o que é esse projeto e entende o histórico do que o PT fala, é um projeto de censura de redes sociais disfarçado de vamos cuidar das crianças. E isso engana muita gente, porque muitas pessoas caem no tá, mas a gente sabe que isso acontece, o que nós vamos fazer sobre isso? E caem vários argumentos de o que nós vamos fazer, quais são as leis, como é que as redes sociais vão ser responsabilizadas, então vamos conversar sobre isso, certo? Vamos entender. Primeiro, o que o Felca estava expondo ali, resumidamente. Segundo, por que criar mais leis, ou o Estado tem que resolver? Não vai resolver porque eles já têm todos os dispositivos que eles queiram, que eles podem querer para resolver isso. Não resolvem porque eles não querem, não existe interesse do Estado em resolver isso. E vamos discutir mais profundamente também como isso na verdade revela uma falha, uma fraqueza, um analfabetismo moral na população, não só de quem pratica isso, porque quem pratica isso é doente mental e tem que ser, eu ia falar preso, mas na verdade é mais uma cura por alta inserção de chumbo em grande velocidade. Mas das outras pessoas que estão ao redor diz que veem isso acontecendo e ficam quietas falando, pai, mas é que... ou que acham isso normal. Para a gente entender que isso vem também de uma grande falta moral da nossa sociedade, o que me volta ao argumento de regulação do Estado também, que é para falar, o que você acha que vai acontecer numa sociedade com morais extremamente fragilizadas quando o Estado tem poder de dizer o que é censurável ou não? Então vamos lá. Então primeiro, para quem não viu o vídeo dele ou não está muito por dentro do que está acontecendo, o que ele fez? É um vídeo extremamente importante que eu achei muito bom de mostrar, olha, especialmente no Instagram, mas em todas as redes sociais acontece, tem gente postando conteúdo de crianças que é conteúdo sexualizado, ou conteúdo assim, que às vezes não tem nenhuma maldade, mas que pedófilo olha e encontra maldade, porque é um doente mental que precisa ser executado. E, além disso, existem pessoas também que têm um negócio, que tem um business de pegar menores, sexualizar, adultizar, né, tanto que o nome do livro, do vídeo dele é adultização, colocar como se fosse um adulto e colocar pra fazer coisas, assim, que o seu ele fala, cara, isso aqui é para um público doente mental consumir. Ele mostra como isso acontece, ele mostra como isso se torna um negócio, ele mostra como você pode usar o algoritmo do Instagram para isso, e algumas pessoas entenderam, não, ele tá falando que o algoritmo do Instagram ajuda a isso, e obviamente a esquerda vai ter o interesse em deturpar para falar, de fato, o argumento do Instagram favorece pedofilia. Não, o que ele tá falando é o seguinte, se você entrar no seu algoritmo de qualquer rede social e começar a procurar alguma coisa e curtir, assistir, engajar, o Instagram vai mandar mais disso para você, ou qualquer rede social, na verdade. Então, se você fizer uma conta com esse olhar maldoso e começar a curtir esse tipo de conteúdo, a rede social vai entender que você gosta de ver conteúdo de criança, eu vou mandar essas coisas, e aí você conseguiu transformar o negócio numa arma. E ele mostra, inclusive, como tem gente usando isso para criar perfil com link de venda de conteúdo e tudo mais. Você fala, gente, isso aqui tá sendo usado como um pipeline de venda de pedofilia. Fim de material, não tem discussão. E ele fala, não, isso tem que ter soluções, isso aqui tem que ser combatido, e tem que ter medidas. Ele fala de algumas medidas, como, por exemplo, CPF para criar conta, algumas coisas assim, a gente vai entrar nisso mais pra frente, a gente volta nisso aqui. Mas o ponto principal aqui é que ele expôs isso, e muito rapidamente a galera de esquerda que é a favor de... E é legal você ver os perfis dos caras, porque assim, tem uma galera que tá preocupada com isso, assim, genuinamente, mas você vê o perfil de quem tava falando isso, foto do Marx, Lenin, Mao Tse Tung, bandeirinha de Cuba, foicinha. Entendeu? A galera que só ali fala, cara, eu sei o que você quer. Começou a usar isso pra falar, tá vendo? Por causa disso nós precisamos aprovar projetos que regulam mais as redes sociais porque não tem lei pra responsabilizar isso. E aí muita gente cai nesse argumento de não tem lei e esquece que pra começo de conversa existe Marco Civil da Internet e Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar e várias outras coisas já podem ser usados hoje para tirar a guarda de pais que participam disso. Porque ele mostra ali, cara, tem a mãe vendendo a criança. Isso acontece. Hoje já existem os dispositivos legais para isso.
Só, por que não acontece? Porque o Estado não está interessado de ir atrás, caçar e punir crime. Ponto. E isso não é pedofilia, isso é qualquer crime. Me fala a última vez que você foi assaltado que os caras foram lá, caçaram quem foi, resolveu e você conseguiu suas coisas de volta. E isso não é só nas coisas pequenas. Olha o INSS. Não existe interesse do Estado em ir atrás de crime. Aí você fala, mas o Estado brasileiro? A lista do Epstein. Para quem não conhece o caso, o Epstein era um cara que tinha uma ilha onde tinha exploração sexual de menores, entre várias coisas, e pessoas foram transportadas no jatinho pessoal dele para ir lá visitar, participar. E a lista de quem foram os clientes dele é conhecida. Ele foi preso, ele se matou na cadeia, né? Inclusive, a pilota do avião, Ghislaine Maxwell, está presa por isso. E agora estão dizendo que não, é uma mentira, é um hoax. Isso aí nunca existiu. Ah, sim, ele se matou por um hoax e ela está presa por uma mentira. Foi tudo mal entendido, né? Essa lista existe e o governo Biden não publicou e o governo Trump não está publicando isso. Não existe interesse, não é do Estado brasileiro, não existe interesse do Estado de resolver os seus problemas. Porque aqui já é para você entender um ponto libertário muito importante. O Estado não existe para proteger você ou seus filhos. O Estado existe para cobrar imposto de você. O resto que ele coloca é umas firulas pra galera achar que tá ganhando alguma coisa e calar a boca. Ok? Isto posto. Voltando. Existem instrumentos legais hoje? Sim. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, polícia e tudo mais para caçar mães, pais que estão fazendo isso e derrubar. Por que eles não fazem? Porque não é prioridade. E se tivesse mais uma lei? Ia continuar não sendo feito. Ah, mas isso aí tá na internet e tudo mais. Já existe o Marco Civil da internet para regular isso. Já existem os dispositivos hoje. E não precisa nem falar de lei. Até porque, vamos lembrar, precisa de lei não é mais argumento no Brasil. Se uma coisa foi demonstrada pelo Alexandre de Moraes e pelo STF nos últimos anos, é que você não precisa de uma lei para fundamentar as suas ações. Você, na Suprema Corte, pega o seu martelo, bate na mesa e fala, é para fazer, porque se nós, que somos quem decide o que é a lei, falamos que não interessa se está escrito ou não. Não interessa se é constitucional ou inconstitucional. Nós falamos, faça-se. Isso é o regime que nós temos no Brasil hoje. Então, assim, não ter lei, mesmo que fosse, também não seria argumento. E falando de Supremo, o atual ministro da Justiça, ex-ministro do STF, Lewandowski, é comandante da Polícia Federal institucionalmente. A Polícia Federal responde ao Ministério da Justiça, certo? Ele poderia, hoje, nesse momento, enquanto nós estamos falando, abrir o celular dele, criar um grupo do Zap e colocar o diretor da PF e alguém do Banco Central, o Galípolo, o presidente do Banco Central, e falar, acabou. Eu quero operação infiltrada, bota a gente para ir atrás disso. Tá, os perfis estão lá. Bota a gente pra falar disso, cria uns fake lá, fala com os caras, rastreia os Pix, Banco Central, rastreia os Pix. Vocês têm os dados, todos. Essa é a definição do Pix. Vocês sabem para onde vai cada centavo. É por isso que ninguém foi preso no INSS, inclusive, porque eles sabem para onde foi o dinheiro. Mas a gente tem como fazer isso. Então, eu quero que se investigue, eu quero que se prenda, e eu quero no mínimo 25 pedófilos aqui na minha frente em um mês. E nós vamos tacar no presídio para enfiar em vassoura no cu deles. Ele podia ter feito isso a qualquer momento da carreira dele, como ministro da Justiça. Por que não fez? Então, esse papo de não existem instrumentos hoje para combater o crime, para ir atrás de pedófilos, não sei o quê, é simplesmente de quem fala, quem é instruído é mentira, e de quem é população comum é ignorância. Mas existem. E, inclusive, isso é politizado. Porque quando teve votações para endurecer penas em crimes hediondos, a esquerda votou contra. Quando teve as denúncias de tráfico de criança, de tráfico sexual na ilha de Marajó, boa parte da esquerda tirou sarro da Damares, que denunciou isso. E eu entendo que a Damares tem lá os seus defeitos, tá? Agora, vocês lembram que teve, assim, tentativa de CPI, teve um monte de coisa e o pessoal da esquerda parece que era contra? Por quê? Porque era mais importante não deixar a direita ter um ponto certo e denunciar algo grave, investigar, punir, falar resolvemos, do que, de fato, resolver. Essa era a prioridade política deles. Então, assim, entendam, isso é politizado, já tem os instrumentos, o governo simplesmente
caga para isso. Como última evidência, lhe forneço, foi aprovada uma lei que cria uma base de dados nacional de pedófilos, de infratores sexuais. E a notícia de junho é que já tem 7 meses, em junho, que estava tudo pronto, aprovado, e o governo Lula ainda não fez o database disso. Então já tem uma lei aprovada que vai ajudar a combater isso. E o governo Lula não implementa nem essa. Então, se ele não consegue nem usar essa, por que a gente acha que colocar outra vai resolver? Porque não é sobre combater pedofilia. Porque, vamos lá, segundo ponto. Essa lei de regulação de redes sociais, para quem não conhece ainda, deixa eu dar uma explicação rapidinha, é uma lei que, na verdade, cria um instrumento de censura. A ideia do projeto que tentaram votar em 2022 e falhou, que tentaram votar em 2023 e falhou, que tentaram ressuscitar de outras formas e que no fim das contas o STF teve que canetar que é lei porque sim, eu disse e acabou, o que de novo acaba com o argumento de não tem lei. Se o STF quisesse, eles caneteavam amanhã, que está implícito no não sei o que tem que ter e acabou. O STF teve que canetear essa lei dizendo de dever de cuidado e tudo mais, o que de novo também acaba com o argumento de já tem lei, porque já tá no acórdão do STF, que eles canetearam para virar lei uma coisa, sendo que não teve nem votação e tudo mais. O que essa lei faz, o que as diferentes estruturas foram propostas, se resume a uma coisa. O governo vai ter o poder de dizer para as redes sociais: eu não gosto de certas coisas e vocês têm que combater elas. Se eu achar que vocês não estão combatendo elas da forma adequada, na minha opinião, completamente subjetiva, que vocês não têm como prever, eu posso sancionar vocês, multar, interferir ou proibir. Quais são as coisas? Você, rede social, tem que adivinhar quais são as coisas que eu não gosto. Vocês têm que adivinhar as coisas que podem ser consideradas por mim e o governo como ataques à democracia, como seja lá o que for, e vocês têm que adivinhar o que vocês têm que fazer para combater isso. Se vocês não corretamente divinarem o que era para fazer, de que jeito e como, eu posso controlar vocês. O que gera uma insegurança jurídica gigantesca, em que redes sociais teriam que então preemptivamente banir certos conteúdos ou certos produtores para falar assim, cara, pode ser que algum ministro não goste disso, então faca nesse troço todo. E aí falam, mas é que isso aqui também vai ser usado para combater pornografia infantil. Já existem todos os instrumentos hoje e não são usados. Vamos lembrar que, e não é nem só o governo Lula, todos os estados brasileiros, o governo de estado, o que for, eles não conseguem evitar celular, golpe, maconha e prostituição dentro da cadeia. Por que você se convence que eles então vão falar assim, vamos então desmontar redes de pedófilos no Brasil, vamos dar para eles o poder de regular redes sociais e o que está sendo falado amplamente, para eles então usarem o que eles já têm para fazer o que eles já podiam fazer e não querem fazer. Só que aí o curioso é que quando eu critiquei isso no Twitter, surge uma galera, tem uma galera canalha, desonesta, de esquerda e tudo mais, que é bloco imediato, tem a galera que olha para isso e pensa assim, pô, mas então o que você sugere? E eu entendo. Mas às vezes é curioso até que vem um tom de assim, pô, então você acha que é para fazer nada? E isso é uma confissão da falência moral desse país. Além do vídeo do Felca, além dele expor isso, né, tudo que ele expôs, não estou dizendo que o vídeo mas o que ele expõe. Além de tudo que aconteceu, as pessoas olharem e falarem assim, eu não consigo conceber nada na minha cabeça, além de pedir para um político resolver, você entende que isso é uma falência moral? Vamos lá. O que a gente pode fazer sobre isso? Primeiro a gente precisa entender que isso aqui acontece às claras. Porque é culpa da rede social, porque é culpa do não sei o quê. Mesma coisa que falar que assalto é culpa das armas, ou do carro que o cara usa para fugir, ou o que for. Isso aqui acontece, primeiro, porque tem gente doente mental pedófila. E segundo, isso acontece às claras, tem programa disso, tá nas redes, tá no mundo real, porque pessoas ao redor ou começaram a achar isso normal, ou olham para isso e falam, tá errado, mas eu vou me omitir porque eu não vou me arranjar problema, porque eu preciso ganhar o meu dinheiro, entendeu? Então eu vou deixar pra lá.
Esse cara não tava fazendo... Os caras que ele mostra ali não estavam fazendo isso dentro de uma caverna. Quem que tava vendendo as roupas? Quem que tava gravando, editando? Quem que eram as produtoras? Quem que tava alugando os imóveis? Quem que via isso acontecendo na rua? Quem que... Os pais, cadê tudo isso? Claro, tem gente ali que é de fato pedófilo e concorda com isso. Aí tem cadeia, tem execução, isso aí é outra discussão. Eu tô falando assim, quem passou, quem viu isso de alguma forma, eu fui lá, sei lá, limpar a piscina e vi. Todas essas pessoas ou acharam isso mais um dia normal no Brasil, ou resolveram ficar quieto. E aí nós começamos a ter a resposta de por que rede social não caça isso. Porque ele está correto, o Felca está muito correto em falar, é irresponsabilidade a rede social cagar para isso aqui. Porque se ele consegue criar um perfil, bater umas pesquisinhas ali simples e encontrar os caras, a moderação de redes sociais também consegue. Então por que as redes sociais ignoraram isso? E aí vem até uma coisa curiosa, porque às vezes a galera vê assim, não, mas pô, o Rafael ele defende capitalismo, né, livre mercado, empresa, então naturalmente ele vai falar que a empresa está sempre certa. Tem pessoas que têm esse entendimento assim meio simples. Não, as empresas erram também. E aqui não tem discussão, as redes sociais estão erradas. É incompreensível não ter um batalhão lá dentro que passa o dia inteiro caçando esse troço para denunciar de alguma forma. Mas eu consigo imaginar uma resposta deles que é: a gente vai, caça, bane o perfil, pega o CPF, pega todos os dados, dá pra polícia, a polícia fala, que bonito o seu desenho, vou colocar aqui, aí eu vou ver e te falo. Eu imagino uma rede social respondendo isso. Agora, a rede social deveria fazer alguma coisa sobre isso? Eu acho que sim. Só que perceba que a rota correta é justamente o que o Felca fez. Expor isso, educar o público sobre isso, gerar revolta sobre isso, para que pessoas olhem e falem, ok, eu quero cobrar soluções disso, eu vou manifestar isso em redes sociais, eu vou cobrar disso, e eu vou fazer, e vamos criar um movimento para que isso seja visto, porque isso pega nas marcas e nos anunciantes. Você quer que alguma coisa aconteça em redes sociais? Pega nos anunciantes. É o que fizeram para tentar derrubar o Elon Musk quando ele comprou o Twitter e tudo mais. Foram nos anunciantes e falaram, agora vai poder ter nazismo, antissemitismo, pornografia infantil, não sei o que, no Twitter, não sei o que. Os anunciantes saíram e de fato teve um problema. E aí o Elon Musk teve que se espertar, colocar a CEO, colocar toda uma estrutura de, estamos verificando, combatendo isso aqui, e mostrar para os anunciantes que estava sendo, e os caras voltaram. Dá para fazer a mesma pressão aqui. Fala, anunciantes, olha, você nunca sabe quando o teu anúncio da Gillette, ou da Coca-Cola, ou do teu carro, ou do que for, vai cair no meio de um conteúdo desses. Então, né, pode ser um problema. Ah, mas Rafael, isso pode ser usado de forma canalha também. Sim, tem organizações aí que inventam que o cara é nazista, o que for lá, e tentam cortar os anunciantes dele. Sim. Agora, sim, o fato que eles fazem isso funciona mostra que é uma estratégia. Ela pode ser usada pro bem também, sabe? Se tiver pressão forte nos anunciantes, se tiver revolta em cima disso, vai ter uma medida de redes sociais de ir atrás disso? Eu acho altamente provável, porque eu conheço essa galera de dentro de redes sociais e eles vão se preocupar muito com o faturamento, eles vão se preocupar muito com imagem. E, inclusive, isso cria também um diferencial competitivo que alguém pode falar, olha, peraí, e se eu... Pô, peraí, quanto que custa criar uma equipe para caçar isso? Se eu fosse eu, essa é a minha primeira pergunta. Quanto custa para criar uma equipe disso? Vamos lá. Custa quanto por mês? 100 pau? Tá bom, ok. Então se a gente criar isso e for atrás, caçar e derrubar todas as contas, começar a fazer relatório todo mês de quantas vezes a gente derrubou e tudo mais, quanto mais de anúncio a gente consegue catar só por causa disso? Pô, tá dando dinheiro. Você entende que imediatamente vai dar dinheiro ir atrás disso? Agora que ele transformou em um diferencial? Porque às vezes parece que as pessoas acham que a rede social não se importa e tudo bem e dane-se nada. E isso sem falar também do lado moral disso, porque outra coisa que pode muito bem acontecer é agora as diretorias de redes sociais olharem e falarem, agora azedou. Tava na nossa lista de problemas, agora subiu pra primeira porque o cara chamou atenção. Vamos resolver. E se for o caso, parabéns, Felca. Mas isso também mostra pra gente que você não precisa botar o estrume de um político no meio de alguma coisa pra resolver. E por último, tem um outro problema aqui que precisa ser discutido, que é a impunidade. Eu dei a dica ali atrás, porque estava na pauta, eu pensei, pô, mas na verdade se encaixa aqui, eu devia ter pensado isso na pauta, mas desculpa, eu não tive muito tempo para planejar isso aqui. O Brasil é o país da impunidade. Não só para pedófilos.
Lembra da manchete, foi acho que semana passada, do cara que foi detido pela polícia 86 vezes e o juiz falou: não, vamos soltar porque a gente não tem como fazer o exercício de futurologia de saber se ele vai delinquir de novo. Isso é em todos os crimes. Desde soltarem o Lula até o vagabundo que já roubou, que já fez tudo, tem 350 mil passagens, ser solto de novo e fazer de novo. A gente sabe que esse é o país onde bandido não vai pra cadeia. E o crime acontece porque indivíduos de moral fragilizada fazem uma conta. Qual é a recompensa que eu ganho se o meu crime der certo? Qual é a chance de eu ser pego? E se eu for pego, qual é a minha punição? Se ele achar que a multiplicação da chance dele ser pego da punição é maior do que o ganho, ele não faz. Se ele achar que vale a pena, ele faz. Até por isso daí vem a expressão inteira vale a pena. Então você pode criar vários instrumentos, você pode criar apenas, não, vai ser execução, vai ser 85 mil anos de cadeia, vai ser vassoura no cu todo dia. Tal. Se o cara sabe que ele vai ser pego e pode comprar o juiz, que ele pode, porque isso vive acontecendo, se ele for preso e ele sabe que o processo vai demorar 15 anos e que dá para fazer um monte de coisa, ele vai fazer. O sistema brasileiro é sobrecarregado de processos, tudo demora. Isso imaginando que chega no processo, né? Se a polícia vai lá até fazer. Porque a polícia também é sobrecarregada. E aí você cria um ciclo vicioso, que é o seguinte: se todo mundo sabe que cometer crime vale a pena, porque no Brasil vale. No Brasil, quem é honesto por escolha. Porque você olha, calcula e fala: vale a pena cometer crime sim. E não vai dar nada. E você escolhe ser honesto. O Brasil é isso, a gente sabe. Então, se as pessoas sabem que é isso, vai ter muita gente cometendo crime. Então a polícia vai estar sempre sobrecarregada e a justiça vai estar sempre sobrecarregada. O que aumenta a impunidade, porque reduz a chance de você ser pego, porque tem muita gente para correr atrás. E reduz a chance de você ser condenado, porque vai levar 15 anos para ser julgado na primeira instância o que você fez. E aí você tem um ciclo vicioso explosivo. Se você combate a impunidade, vai cair a sobrecarga da polícia, vai cair a sobrecarga da justiça e você tem menos impunidade e começa a resolver isso. Só que volta para o que eu falei lá atrás. Quem que faz a polícia? O Estado. Quem que faz a legislação? O Estado. Quem que faz a operação da justiça? O Estado. Se não funciona, e se sabe que não funciona há muito tempo, e se não fazem nada para resolver o fato de que não funciona, que é o que acontece há muito tempo, significa de que não existe um interesse do Estado, de políticos, de proteger você de fazer justiça. Essa é a realidade que nós temos hoje. E isso leva a vários crimes, inclusive pedofilia. A rota de saída disso aqui, assim como várias outras coisas, e mesmo que não fosse isso aqui um problema, ainda seria um problema gigantesco, essa rota de saída, é as pessoas pararem de se isentar moralmente diante de coisas abjetas. Pararem de olhar e ver o que está errado e falar assim, ah, cara, me chamaram aqui para gravar, eu vou gravar, pagar minhas contas e vou ficar quieto. Me chamaram para agenciar, me chamaram para fazer publicidade, me chamaram para fazer um negócio. Vou participar aqui, vou ficar quieto. E a gente parar de achar que isso aí é normal. Porque também tem coisas na nossa cultura que fazem isso ser normalizado. Quantos funk tem por aí com a palavra novinha dentro? Ao ponto em que as pessoas começaram a achar normal. Quantas coisas diferentes, não vou nem falar na cultura nossa, descultura, existem que estão normalizando isso. Quantos vídeos você já viu passar na sua frente de criança rebolando na escola e a galera achando legal? Na escola. Onde era para chegar professor, diretor, dar um checkmate do tamanho da casa nesse negócio. E toca. Quantos programas estatais diferentes financiam esses tipos de cultura que normalizam, que sexualizam menores e adolescentes? Tem financiamento estatal nisso aqui. Quando eu estava concorrendo a vereador em São Paulo ano passado, eu
Eu realmente perdi a seriedade quando eu vi a manchete de que eles iam gastar milhões de Lei Rouanet para construir escola de funk em Paraisópolis. Uma das maiores favelas do Brasil. Como é que você olha para uma favela daquelas e fala, sabe o que está faltando aqui? Escola de funk para ensinar as gurias a rebolar. É isso que está precisando. Para ensinar o pessoal a fazer mais música de novinha. Financiado com dinheiro público. E o pessoal achando bonito. Tem que acabar isso. Tem que parar de ter financiamento público de coisas que normalizam, que sexualizam menores. Tem que parar de ter financiamento público, ponto, vírgula, também de coisas que financiam esse tipo de sexualização, que normalizam esse tipo de coisa, porque a gente está vendo isso. E as pessoas vão achando normal e vão se isentando, e isso gera povo de moral fraca. Que inclusive é um argumento que eu falei previamente num vídeo que eu estava falando sobre xadrez e funk, qual dos dois o Estado prefere financiar. No longo prazo ele vai preferir funk porque cria indivíduos mais dóceis, mais incapazes de resolver sua própria vida e que vão então gostar de mais Estado. A gente como sociedade precisa melhorar ao ponto em que empresas olham e falam, isso é um assunto grande, as pessoas se importam, então se a gente se manifestar contra isso e tomar ações contra isso, a gente vai ser bem visto. Ou pior, se a gente... Aliás, ou melhor, Ou melhor, se a gente não tiver nada, vai ser extremamente suspeito e esquisito. Então a gente tem que entender que dentro desse nosso produto de rede social, o que for, tem que ter e combate esse tipo de coisa, porque senão nosso produto não vai ser aceito ou recebido. Porque esse é o meu cliente. Quando a gente, como sociedade, melhorar isso, muitas coisas vão melhorar, inclusive esse tipo de coisa. E por último, eu falei pra vocês lá atrás que eu ia finalizar, e daí eu falei por mais 10 minutos, eu menti pra vocês, desculpa, mas com esse todo raciocínio chegando até aqui, se a gente admite que a gente tem essa população com um lixo moral nesse nível, porque que políticos eles vão eleger? Os que a gente tem. E aí você fala, então vamos pegar esses políticos que são o mais absoluto estrume da sociedade e vamos dar a eles o poder de regular o que vai poder ter na rede social. De o que vai ser bom, de o que vai ser moral, do que é ódio, do que não é. Claramente eles não vão abusar isso. Claramente, os piores seres humanos disponíveis na sociedade, eleitos pelo melhor processo de selecionar psicopata, que é a política, eleitos por uma população sem espinha moral, claramente eles não vão abusar desses poderes, e eles vão sim pegar isso e usar para o bem. Não vai.